Olá, você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará, Eduardo Gereissati. Qual o papel da Junta Comercial no desenvolvimento econômico do Estado? Como a digitalização mudou a atuação da Junta Comercial no Ceará? Vamos falar sobre os destaques nacional da instituição cearense. Ainda, os planos do novo presidente para os próximos anos. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Eduardo Gereissati é contador. O convidado atuou na iniciativa privada. Na Junta Comercial, Eduardo foi consultor de negócios e diretor de planejamento. O entrevistado foi recentemente empossado presidente da instituição para um mandato de 4 anos. E é com o presidente da Junsec, Eduardo Gereissati, que converso no programa de hoje. Presidente Eduardo, nosso muito obrigado pelo convite aceito. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo. Eu que agradeço a presença. É um prazer muito grande estar aqui representando a Junsec nesse veículo tão importante que é a TV Otimista. O senhor tomou posse agora no primeiro semestre de 2024, mas que já vinha atuando inclusive junto à gestão anterior, né? O que o senhor traz de experiência, de aprendizado, até mesmo por ter participado ali diretamente dos avanços da Junta Comercial nos últimos anos, o que o senhor traz para a atual gestão, presidente? Bom, a minha atuação na Junta Comercial nos últimos 8 anos realmente foi uma atuação na transformação, né, do órgão enquanto agente de desenvolvimento econômico. A Junta Comercial era um órgão meramente cartorário e aí nos últimos anos a nossa experiência ela realmente foi de atuação nesse processo de transformação do órgão, né? Então, numa revisão dos seus processos, um investimento muito forte em tecnologia, isso tudo subsidia, então, e vão ser pilares para os nossos próximos 4 anos à frente da instituição. Para o não iniciado, que não tem intimidade com a Junta Comercial, em palavras para leigos, o que é e como funciona, quais as atribuições da Junsec, presidente? Bom, a Junsec é uma autarquia, né, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, cujo papel é o registro de empresas mercantis, né, de empresas, de sociedades de naturezas jurídicas tais como empresários individuais, sociedades empresárias limitadas, que são as sociedades, que são os tipos jurídicos mais comuns e mais simples, e também aquelas naturezas jurídicas mais complexas, tais como sociedades anônimas, cooperativas. Então, todo o registro civil dessas empresas, eu diria que a Junta Comercial está para as empresas como o cartório está para as pessoas naturais. Então, o nascedouro, a constituição dessas empresas, suas alterações. Então, quando eu caso, eu mudo meu estado civil, eu vou ao cartório. A Junta Comercial estaria também da mesma forma quando uma empresa é alterada. Por exemplo, altera-se o endereço, o quadro societário, a atividade econômica e também o seu encerramento, né? Então, quando uma empresa ela é encerrada, ela também é registrada na Junta Comercial. Então, o papel da Junta Comercial, o princípio da Junta Comercial é nessa área das empresas mercantis. Então, se tem CNPJ, provavelmente vai estar lá nos registros da Junsec, né? Com quase toda certeza, né? Porque além da Junta Comercial, que atua em relação às empresas mercantis, nós temos alguns tipos jurídicos que são registrados em cartório, como, por exemplo, as sociedades simples e também as sociedades de advogados, que são registrados na Ordem dos Advogados. Mas, pelo volume de CNPJs que existem, a gente percebe que os dados da Junta Comercial, né, é mais comum a gente ter CNPJs de empresas mercantis. Então, passam pela Junta Comercial, passa por lá esse grande volume de CNPJs de empresas.
a JUSEC passou por uma transformação muito forte nos últimos anos, porque a gente tinha aquele estereótipo de um balcão de burocracia, de preencher formulário, coisas do tipo, assim, um birô, né? A burocracia, boa e velha burocracia Sim. do nosso dia a dia. E hoje a JUSEC é vista como uma parceira do empresariado, até mesmo da sociedade, que se informa melhor sobre um tipo de empresa, etc. Se a gente fosse fazer aqui uma linha do tempo, como que começou, presidente, esse processo de olhar mais para fora, né, do batente para fora da JUSEC do que aquela entidade, assim, entre aspas, carimbadora de papel? Bom, eu diria que nós temos dois marcos, né? Primeiro, o marco legal, a Lei 11.598 de 2007, que foi uma lei que criou a Rede Nacional para a Simplificação do Processo de Abertura, Alteração e Baixa de Empresas, a Rede Sim, da qual a Junta Comercial assume o papel de integrador estadual. Então, a lei, ela diz que todo o processo, esse processo que compete à Junta Comercial e também aos órgãos de licenciamento, ou seja, os órgãos que emitem alvarás, licenças para funcionamento, todo esse processo, a lei determina que ele aconteça de forma digital. Então, esse marco legal fez com que o cidadão deixasse de transitar nesses órgãos e fez com que os órgãos se adaptassem e fizessem, então, que a partir dali, aí o dado fosse o que transitaria nesse meio e não mais o cidadão. Então, a partir dessa lei, a gente tem o processo, o papel da Junta Comercial de órgão de registro, obviamente, mantido, mas também, por força dessa normativa, a Junta Comercial, então, ela foi impelida a investir em tecnologia porque teria que ter uma ferramenta de comunicação. Né? Então, nós temos esse marco legal no ano de 2007 e nós temos a gestão anterior da Junta Comercial, a qual eu tenho o prazer de suceder, a presidente Carolina Monteiro, que ousou, e em uma parceria com a empresa de tecnologia da informação do estado do Ceará, a ETICE, a JUSEC passou então a investir nessa tecnologia, migrou suas informações de um modelo hardware, de máquina local, né, do computador físico, para um modelo em nuvem com disponibilidade 7 dias na semana, 24 horas por dia. E aí, a partir daí, utilizando tecnologia, foi possível a gente ter um modelo de gestão baseado em processo. Né? Então, aí é que eu destaco esses dois grandes marcos, tanto em gestão quanto no marco legal, que nos impulsionaram a promover essas alterações. Portanto, a gente tem aí uma nova dimensão da Junta Comercial. E aí eu abro em duas perguntas, né? À medida em que ela se posicionou de uma forma mais efetiva, em que o dado passou a ser o foco e não a circulação de pessoas na sede da JUSEC, também internamente houve um impacto na cultura corporativa, na cultura da entidade, né? Comente um pouco esses dois momentos, presidente. Perfeitamente. Então, nós fizemos todo um processo de redesenho desses procedimentos. Nós avaliamos redundâncias, avaliamos do ponto de vista legal se os excessos não estavam sendo cometidos, né? Porque era natural que, até por insegurança do servidor que fazia análise do processo, exigia um documento a mais que muitas vezes nem estava previsto na legislação. Então, nós fizemos todo esse processo e o público interno, né, os servidores públicos que trabalham na Junta Comercial tiveram que se adaptar a essa realidade. Da mesma forma, nós usando tecnologia também facilitamos a vida desse servidor, porque passamos a fazer cruzamento de dados. Então, uma empresa faz parte do bojo da empresa os dados cadastrais dos sócios. Então, com uma integração com a Receita Federal, eu passei a dar segurança ao analista da Junta Comercial, porque o nome completo daquela pessoa eu vou buscar na base do CPF da Receita Federal. Entendi. Então, eu passei a dar mais segurança a esse servidor e, com isso, dar mais agilidade, dar mais condições para aquele servidor pudesse ter o seu trabalho de forma segura,
executado num prazo menor para atender o serviço da junta comercial à sociedade. E isso, obviamente, que foi um impacto muito forte, o que culminou, inclusive, na junta comercial sendo o primeiro órgão do Estado a implantar o regime de teletrabalho. Então, hoje, mais de 50% dos servidores da junta comercial que atuam na atividade fim, ou seja, em análise de processos, têm feito esse trabalho de casa. Tem as suas metas, o prazo, tem suas etc. metas, obviamente, que não atendidas as metas, ele é chamado a retornar ao regime presencial. Mas enquanto essas metas estiverem sendo atendidas, ele tem o benefício do teletrabalho. Então, foi realmente uma grande mudança cultural que foi promovida nos últimos anos. Entendi. A Junta Comercial de Ceará, ela se projeta nacionalmente devido a alguns avanços, né? Vários avanços, e eu queria que o senhor comentasse um deles, que é a facilidade, a brevidade de se abrir uma empresa, inclusive pelo aplicativo. Aqui eu, com o celular na mão, poderia abrir uma empresa em menos tempo do que a duração de um bloco de entrevista aqui com o senhor, né, por exemplo. Com certeza, perfeitamente. Bom, a base da nossa abertura de empresas pelo WhatsApp é o que a gente chama do programa Empresa Mais Simples. Esse programa Empresa Mais Simples, obviamente que o universo de abertura de empresas é um universo muito grande. É um universo em que você tem especificidades de acordo com a natureza jurídica, com a atividade econômica, com o município, depende com do o perfil bairro, da empresa, né? Isso. E aí a gente usar a tecnologia para que a gente possa adiantar esse abrir empresa conforme as especificidades daquele nicho. Então, o programa Empresa Mais Simples, ele prevê que a gente abra empresas em um único formulário na internet. Antes foi o alicerce para o WhatsApp. Então, através desse WhatsApp, com uma linguagem simples de diálogo com a plataforma da junta comercial, você fornece ali os dados e, ao final, se atendidos os requisitos, a sua empresa é instantaneamente formalizada, registrada na junta comercial, obtido o CNPJ, a inscrição estadual de Estado da Fazenda, a inscrição municipal da Secretaria de Finanças do município e o licenciamento, como eu falei, das licenças de funcionamento. Com atendimento humano ou chat? Tudo isso virtual, né? Tudo isso porque para atender os requisitos dessa instantaneidade, você tem que... Tem uma tecnologia por trás. Exatamente. Tem o cruzamento de dados, tem um pouco de inteligência artificial para garantir. Ele não pode, por exemplo, redigir o seu próprio contrato social. Ele tem que utilizar um contrato social padrão, conforme está previsto na lei as cláusulas do Código Civil. Se ele optar por utilizar aquele contrato padrão, eu não preciso que o analista da junta comercial faça a leitura do documento. Mas o essencial está lá, né? O essencial está lá. O mínimo exigido por lei e também pelos órgãos licenciadores. Então, como empresa mais simples, já era uma realidade abrir a empresa pelo navegador do computador. E nós, então, evoluímos e levamos essa realidade para o WhatsApp. Então, em um diálogo não humano, então você conversa o tempo todo com um robô. Sim. Esse robô vai lhe fazendo perguntas, essas perguntas, obviamente, relacionadas ao que a lei exige de mínimo para gerar aquele contrato. Ele direciona. Então, se você faz uma escolha que te leva para um caminho, essas perguntas vão sendo automatizadas conforme a escolha. E, ao final, depois do preenchimento, e com uma assinatura avançada, né, que é uma assinatura através do portal GovBR do governo federal, você tem essa empresa aberta instantaneamente pelo WhatsApp. E hoje, no dia de hoje, o estado do Ceará ainda é o único do país que tem essa realidade, essa tecnologia. Mas isso em função do pioneirismo propriamente ou que os outros estados estão procurando, ainda não implantaram, não perceberam uma demanda? Por que exatamente essa situação, presidente? Esse projeto foi um projeto que foi do estado do Ceará. Tá? Então, o estado do Ceará, em parceria com a ETIC, desenvolveu essa metodologia. Obviamente que todos os meus colegas de outros estados estão trabalhando no aperfeiçoamento das suas tecnologias, mas o estado do Ceará sempre teve aí uma aptidão para essa área de inovação, né? Então, nós realmente partimos na frente, mas adianto que, como o estado do Ceará, a JUSEC, ela é executora de um convênio com outros 8 estados, até o mês de agosto, outros 8 estados devem receber essa mesma tecnologia
da qual nós somos pioneiros. E até o meio do ano a gente deve ter, até o agosto agora, a gente deve ter 9 unidades da federação com essa tecnologia, que são as que compartilham nessa mesma plataforma que o Estado do Ceará hoje exporta nesse convênio. O senhor, inclusive, esteve em Brasília ultimamente, recentemente, em que explicou para uma plateia seleta como que foi esse processo de implantação aqui no Ceará, não foi isso? Sim, eu estive em Brasília no dia 11 de julho, no evento Transformar Juntos, que é um evento nacional do Sebrae Nacional. Sim. Ele leva todos os 27 Sebrais regionais e convidados para debater justamente essa transformação focado na micro e pequena empresa. E aí nós levamos o case do WhatsApp para apresentar lá nessa plateia. Foi uma experiência muito interessante. Muito bem. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, presidente. Daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso bate-papo, tá bom? Perfeito. Portanto, a gente segue daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o nosso convidado de hoje, Eduardo Gereissati, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, recebo nos estúdios da TV Otimista no programa Política, Eduardo Gereissati, presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará, que também está na internet, presidente. Para quem está nos acompanhando, como fazer para pegar mais informações e orientações na internet? Perfeito, a Junta Comercial está nas redes sociais, nas principais, no Instagram, @JUSECceará. Recentemente também lançamos o nosso canal no LinkedIn, temos um canal no YouTube e o meu canal pessoal no Instagram, Eduardo JA. Estamos aí à disposição de toda a população. Quem tiver dúvidas, manda lá uma mensagem, um direct para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer. Muito bem. Presidente, o empresariado, de maneira geral, e o brasileiro, ele carrega um fardo muito forte de imposto, de burocracia. Está aí a reforma tributária, para não nos deixar mentir, né? Meio que está sendo recebida como um alívio, né? Mas o fato é que a Junta Comercial sempre coloca ali aquela relação, eu não diria de amor e ódio, mas assim, mais de um balcão, de uma entidade que você precisa procurar para se regularizar, né? E como que a JUSEC está se posicionando para dizer, empresário, somos parceiros, não somos empecilhos, né, ao seu negócio? Como que essa chave está sendo virada? Perfeitamente. A Junta Comercial, ela é a porta de entrada em que toda empresa mercantil tem a obrigação, por lei, de fazer o seu primeiro registro, não é? E aí, por esse motivo, a gente entende que o cidadão que tem que seguir a lei, né, ele se sinta em algum momento desconfortável por ter que seguir esse passo. Mas todos nós temos que seguir o que está no nosso conjunto, no nosso bojo regulatório. A Junta Comercial, principalmente depois desses marcos que eu comentei de gestão e legais, ela tem investido muito nessa mudança do seu posicionamento, de deixar de ser um órgão meramente cartorário e passar a ser um agente indutor do desenvolvimento econômico. Então, o que nós temos feito é justamente facilitar a vida do cidadão, facilitar a vida do contador, né, que é um profissional muito importante na vida de uma empresa, desde o seu nascedouro, da forma com que essa empresa se relaciona com o meio público, de forma com essa facilitação, permitir que essas empresas se instalem, permitir que as pessoas sonhem seus sonhos e se preocupem com o seu plano de negócio. E essa facilitação, então, ela vem justamente para dar mais empatia, né, com esse cidadão e permitir, então, que ele possa, desde que em uma situação de baixa complexidade, que ele não perca tempo, que ele não tenha que investir recurso. Inclusive, no ano de 2022, a JUSEC já não cobra
taxa para uma empresa se constituir aqui no Estado, desde que ela atenda aqueles requisitos do registro automático. Sim. Nós discutimos com a plenária de vogais da Junta Comercial, que tem a atribuição de definir a sua tabela de preço, essa política realmente de Estado, e que o governador Elmano tem apoiado, né, em favorecer essa instalação dessas empresas, e deixemos para cobrar taxas, por exemplo, quando essa empresa vai se transformar, quando ela vai crescer, ela vai mudar de endereço, é porque é de se esperar que ela esteja crescendo. Aí a gente faz cobrança. Mas para abrir e para fechar a empresa, a gente já não cobra. Então essas são ações que a gente tem justamente feito, tomado para facilitar a vida do cidadão e fazer com que ele não enxergue a junta comercial como um obstáculo, e sim como um aliado que vai estimular esse crescimento, essa atração de negócios para o nosso Estado. É importante dizer isso, inclusive porque está aqui na nossa pauta a junta comercial como aliada do empreendedor, quem está iniciando, quem está prosseguindo no negócio, porque no Brasil ser empresário é uma jornada, às vezes de alto risco, né? E aí quando você tem uma autarquia como a junta comercial sendo uma facilitadora e não uma dificultadora, né? Isso de alguma forma anima o empresário, né? Sim, com certeza. Nessa pauta do desenvolvimento econômico, a gente pode citar também que, para além da relação com o cidadão, com o empreendedor, no abrir a empresa, a gente começou a se preocupar também no pós-abertura de empresa. Então, muitas vezes, sim, a gente faz uma avaliação de que o processo de abrir uma empresa hoje está facilitado, porém... E depois, né? E depois, né? Depois que a empresa é constituída, e aí? O cidadão, ele cai no marzão ali, tem que nadar com os seus próprios recursos, e ele muitas vezes não sabe como iniciar. Então, nós temos um projeto que chama Rede Facilitadora. Hoje, essa área do nosso portal, a Rede Facilitadora, ela já tem um serviço pós-abertura de empresa, que é o portal de compras governamental do Estado. Então, se eu constituir uma empresa, eu quero ser fornecedor do Estado, como é que eu faço? Então, nós já temos uma integração com a Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, que faz a gestão desse portal de compras governamental, e com uma integração com um clique, o cidadão aciona no nosso site da Junta Comercial e os dados já transitam imediatamente para a CEPLAG, que não é um órgão de registro de empresa e de licenciamento, e assim ele automaticamente tem um cadastro para se tornar fornecedor do Estado. Temos mantido diálogos também com o secretário Salmito Filho, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em que nós queremos oferecer ali outras iniciativas, como, por exemplo, uma trilha de cursos focado numa determinada área para uma determinada região do Estado. Como um exemplo muito latente aí, nós temos as energias renováveis, sim, o hidrogênio verde, que está se instalando, e de repente eu tenho indústrias que vão atuar naquele segmento, mas eu tenho toda uma região periférica, empresarial, que precisa se preparar para atender aquela indústria. Entendi. O hidrogênio verde é um pouco abstrato, né? Eu imagino que as pessoas se perguntem assim, o que é que eu posso fazer para atuar nesse segmento? Qual é a cadeia produtiva? Então, identificada essa cadeia produtiva, eu poder, então, oferecer ao cidadão, através da rede facilitadora, no portal da Junta, quando o cidadão entrar para receber as informações do seu CNPJ que ele recém obteve, e o contrato social, ele já ter ali um rol, um cardápio de integrações da Junta Comercial para o pós-abertura. Portanto, repita aí, por gentileza, como chegar a esse endereço. No portal da Junta Comercial, o portal da Junta Comercial você acessa por Portal Servicos, que é serviços sem o cedilha, .jusec.ce.gov.br. Com um login unificado da plataforma GovBR, você acessa a área restrita do serviço da Junta Comercial, e lá tem um botão chamado Rede Facilitadora. A Rede Facilitadora tem um serviço, que é a integração com o portal de compras, mas nós vamos impulsionar essa rede nos próximos 4 anos, e convidamos também todas as instituições públicas ou privadas que queiram, obviamente, que tenham uma função social, sim, que queiram colocar serviços em prol do desenvolvimento econômico nessa nossa rede facilitadora.
Agora há pouquinho o senhor falou da CEPLAG, do Planejamento e Gestão, e da SDE, do Desenvolvimento Econômico. Isso são secretarias do governo do estado, mas fora do governo do estado, propriamente dito, a gente tem o SEBRAE como um grande parceiro da JUSEC, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu diria que o SEBRAE, sem o SEBRAE Ceará e o SEBRAE Nacional, nós não teríamos trilhado essa transformação que a Junta Comercial passou nos últimos anos. No apoio ali de quem está nascendo, Com certeza, né? porque essa interação ela passa também pelos territórios, ela passa também pelos municípios. Não bastaria a Junta Comercial transformar o seu processo de registrar um contrato social se essa empresa ainda precisa de um alvará de funcionamento, de um certificado de corpo de bombeiros. Os bombeiros são uma instituição estadual, sim, porém nós temos 184 municípios, cada um dos 184 municípios com suas secretarias, com seus códigos de uso e ocupação de solo. Além do alvará de funcionamento, elas fornecem licença sanitária, licença de meio ambiente, inscrição tributária de Secretaria de Finanças. Então o SEBRAE ele foi e é um grande parceiro justamente com a sua capilaridade para estimular que os poderes públicos municipais eles se adaptem também, façam esse mesmo processo de redesenho de processos, de aperfeiçoamento de suas legislações. E aqui eu cito a Lei da Liberdade Econômica, que ela é muito importante para todos esses projetos. Então o SEBRAE hoje ele está atuando, apoiando a JUSEC na regulamentação da Lei da Liberdade Econômica nos municípios. Muito bem. E vale também, por uma questão de justiça, aqui o registro da gestão Joaquim Cartacho, né, que está fazendo um grande trabalho à frente do SEBRAE de Ceará, né? Sem dúvida alguma. Eu tenho muito orgulho até de citar, mando um abraço para o meu amigo Cartacho, o SEBRAE, porque eu iniciei, antes de iniciar como consultor da JUSEC, eu era consultor credenciado do SEBRAE. Então, viver esse universo do SEBRAE e a gestão do Cartacho. Então, muito inquieto ele, né? Muito inquieto, exatamente. E muito inteligente também, um visionário, né? Então, isso é muito significativo. Muito bem. Agora há pouquinho, presidente, o senhor falou muito ali de raspão na tangente do papel do contador. O senhor é contador de carreira, é formado, etc. Trilhou, né? Começou a sua vida profissional a partir daí. E aí eu pergunto, esse novo momento da Junta Comercial, como que dialoga com o dia a dia, a rotina dos contadores, que eu suponho o senhor conheça também? Sim, com certeza. Eu sou contador com muito orgulho. Eu diria que 90% do nosso público hoje, na verdade, não é o empresário que interage com a Junta Comercial, e sim é o contador. Nós temos uma relação de muita proximidade com a classe por conta da minha profissão, mas também com o próprio CRC, né, o nosso presidente Felipe Guerra, então, que tem conversado muito conosco. Dia 31 de agosto, inclusive, nós estaremos no auditório do CRC apresentando o programa Abre no Zap. E nós temos todo um carinho e um cuidado com o contador, que é muito importante. As legislações exigem que um contador habilitado esteja cadastrado na empresa, apesar dele não ser uma obrigação para o registro societário do contrato social na Junta Comercial, mas na vida tributária dessa empresa. Então, para ter um CNPJ, uma inscrição na Cefaz ou uma inscrição na Cefim, o papel do contador ele é obrigatório, inclusive, né? Então, eu costumo dizer para os meus colegas contadores que não é só a Junta Comercial que está se transformando, é também o mundo, o Brasil, a reforma tributária vem aí. E o contador ele tem cada vez mais se aperfeiçoado para exercer um papel muito mais consultivo às empresas do que burocrático. Entendi. Né? Então, temos nos contadores, na classe de contadores, uma grande parceria e de muita valorização. Assim, eu posso dizer aqui pela primeira vez, já como presidente recém-nomeado, contador que sou, de muita valorização que a gente vai procurar ter com esse relacionamento. Agora, essa facilitação, até mesmo
a forma como a junta comercial hoje atua, de alguma forma impactou no trabalho mais rápido, mais célere do contador? Ou seja, hoje termos um contador é menos oneroso, se a gente for usar essa palavra, do que há anos anteriores? Sem dúvida alguma, da simplificação que foi feita em todo esse processo, você talvez pudesse dizer que uma pessoa conseguiria abrir uma empresa sozinha. Realmente a linguagem é uma linguagem muito simplificada, mas o contador, nós sempre estimulamos o empresariado que não deixe de utilizar o serviço de um contador, porque o contador é o especialista. Sim. Você pode, ainda que guiado por uma plataforma, você ainda pode fazer uma escolha que lá na frente vai representar um prejuízo para a sua empresa, né? A gente não está querendo aqui causar nenhuma insegurança. Mas em tudo que se faz é importante você... O olho do profissional. O olho do profissional, não é? Então, o contador ele é relevante e ele sempre vai ser muito importante nesse processo. A propósito disso, presidente, na lista de vogais lá, que faz parte do corpo, né, deliberativo, que acompanha as atividades da deliberativa consultiva, as atividades da JUNSEC, a gente tem também o Conselho de Administração, a Associação Comercial e uma série de outras entidades que ficam ali no entorno, né, desse ambiente de negócio, né? Sim, a lei da Junta Comercial, a Lei 8934, ela tem ali, ela versa sobre a estrutura do colegiado de vogais. Nós temos as entidades de grau superior, conselhos de contabilidade, economia, administração, advogados. E ela permite que os estados definam o tamanho do seu conselho, né? E aí aqui no estado do Ceará nós temos 17 assentos, são 3 do governo do estado e 14 de instituições, FIEC, FEComércio, todos esses segmentos. O setor produtivo ele é muito importante que participe. Aliás, na minha posse que aconteceu lá na FIEC, a gente citou essa parceria também. Sim. Com o setor produtivo. CDL, então todas essas instituições fazem parte do nosso colegiado e os processos que exigem decisão colegiada são processos que são analisados por esses vogais indicados por essas instituições. De uma forma horizontal ali, né? Exatamente, de uma forma horizontal e algumas ações da junta comercial elas têm que ser submetidas a um voto do colegiado, né? Como por exemplo a alteração da tabela de preço. E é interessante que a sociedade, o setor produtivo esteja ali inserido, porque muitas vezes não é só um interesse público, né? Nós estamos fazendo uma política pública para o setor produtivo. Então, esse setor produtivo participar desse segmento, isso é muito relevante também para nós. Muito bem, presidente. Ficou bastante claro. Vamos fazer mais um intervalo. Esse bloco passou muito rápido, né? Daqui a pouco a gente volta com o terceiro momento e último, aqui com o nosso convidado de hoje, Eduardo Gereissati, que é presidente da Junta Comercial no estado do Ceará. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política, Eduardo Gereissati. Ele é presidente da Junta Comercial no estado do Ceará. E os dois estão na internet, tanto a JUSEC como o senhor, não é isso? Sim, sim. Nós temos nossas redes sociais, JUSEC Ceará no Instagram, sim. O meu Instagram pessoal é Eduardo JA. E eu gostaria também de destacar o nosso assistente virtual, Juca. Por favor. Né, que é um assistente virtual que está no site da JUSEC, www.jusec.ce.gov.br. Lá no cantinho da página você tem lá um íconezinho do Juca, em que você pode esclarecer suas principais dúvidas e, em não esclarecendo, você pode ser direcionado a um atendente, uma pessoa que vai conversar com você e tirar todas as suas dúvidas e necessidades. Muito bem. Então, o Juca, ele dá ali o seu bom dia, boa tarde e vai lhe guiando
pelo aquele labirinto de perguntas, né? Exato, na mesma premissa do abertura de empresas pelo WhatsApp. Ele vai te guiando, eu quero uma informação sobre a abertura de empresa. Aí, qual é a sua natureza jurídica? Digamos que seja uma sociedade limitada. E aí ele já restringe o conteúdo àquela escolha que você fez anteriormente. Vai te ajudar nisso, com certeza. As perguntas mais frequentes estão esclarecidas lá pela trilha. Muito bem. Então, para deixar claro, é no endereço de internet da Junta Comercial, no canto da tela, geralmente ali do lado inferior direito, né, onde fica lá o Juca para lhe dar um bom dia ou boa tarde, né? Exatamente. Muito, muito simpático o nosso amigo Juca. Acessem o site. Muito bem. Presidente, a propósito de internet, a gente vive um momento desafiador a partir da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E hoje é muito fácil você consultar, e aí eu queria uma análise aqui do senhor sobre a exposição de dados ou não de empresários, de empresas, né? Hoje, qualquer pessoa que coloca ali no buscador o CNPJ, aparece endereço, contatos, a situação da empresa, desde quando, enfim, tem um perfil ali bastante interessante de informações, né? Esse tipo de exposição ou disponibilização de dados está dentro de uma regra? A junta tem alguma coisa a ver com isso nessa proteção de dados? Por gentileza, explique, por favor. Com certeza. A lei permite que a junta comercial comercialize dados públicos de empresas. O que são dados públicos? Dados públicos são aqueles dados que não expõem a pessoa que está por trás daquela empresa. Tá? É uma regulamentação que a própria LGPD trata. Então, por exemplo, eu, junta comercial, não poderia jamais fornecer dados de CPF e de endereço, que são pessoais dos sócios da empresa. Mas dados mais qualitativos, como, por exemplo, quantidade de empresas no estado, por segmento, por região. Endereço da empresa, telefone também? Não, endereço e telefone nós também não podemos Porque compartilhar. lá a gente percebe, né, em algumas buscas, né? Mas não no site da AJUSEC, né? Sim. Talvez se você pesquisar nos buscadores mais comuns, como esses mais comuns aí da internet, você encontra informações que a partir de outras coletas, podem né? ter sido comprados por empresas privadas que estão ali na internet, podem ter sido comprados de outras entidades que tenham essa permissão. Entendi. Não é? Mas a lei Geral de Proteção de Dados, que é recente, né? Imagino também que muitos dados de empresas tenham sido obtidos antes da LGPD com mais facilidade. Esse marco da LGPD é muito importante. Então, obtidos esses dados por alguma outra fonte que não das juntas comerciais, aí você encontra realmente, infelizmente, muita exposição na internet. Isso. Agora, o ambiente de acesso da JUSEC tem um momento em que ele é logado via usuário, senha? Como que é isso, presidente? Ninguém acessa serviços da JUSEC sem um login. Você até entra na página da JUSEC. A geral ali, né? Na página geral vão ter notícias, vão ter informações sobre programas específicos, políticas públicas. Mas quando você clicar para fazer qualquer serviço, você tem que fazer login utilizando o GovBR. Então, qualquer informação a gente tem como auditar quem que operou aquele movimento dentro do nosso portal. Fica o rastro digital. Fica todo o rastro digital de como que a pessoa se comportou lá naquele portal. Falando ainda sobre dados públicos, se você entrar no portal da própria Receita Federal, por exemplo, se você tiver o número do CNPJ de uma empresa, você vai facilmente obter o cartão do CNPJ. E ali você vai ter endereço, atividade econômica, até um telefone, né, um e-mail, mas os dados do sócio eles estão protegidos. Entendi. Saindo aqui da sede em Fortaleza, que aliás é no centro de eventos, não mais ali na 25 de março. Era na 25 de março? Era na 25 de março, número 300. Hoje lá funciona a Ceará Prev. Isso. O sistema SDE, né, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela tem entidades vinculadas, a JUSEC é uma delas, a ADES é outra, a ADAGRE é outra. Então, todo o sistema SDE hoje está localizado no Centro de Eventos, na Washington Soares, número 999, portão D, lá no pavilhão de trás do Centro de Eventos.
Então, nós estamos funcionando lá numa estrutura muito mais reduzida. Realidade também dessa nova fase da junta comercial, considerando que os servidores estão nas suas residências, nós temos hoje as atividades mais administrativas, comunicação, financeiro, funcionando ali. Entendi. E a atividade fim, poucas pessoas estão lá fisicamente. São sinais dos novos tempos, né? No interior do estado, a gente tem tipos seccionais, unidades representativas, como que que a JUSEC se organiza na malha do mapa do Ceará, presidente? Nós temos ainda poucas unidades funcionando, né? Porque ainda há necessidade de alguns empreendedores que não sejam tão que tenham tanta facilidade com a internet em ter alguma interação. Aliás, nós ainda temos algum atendimento presencial desde que agendado, mas isso é raro, né? Mas estamos à disposição. Então, nós temos ainda unidade em Sobral, em Juazeiro do Norte, em poucos outros lugares. Mas são unidades mais de atendimento para esclarecer dúvidas, porque todo o processo não ocorre mais lá. Entendi. Ele ocorre na nuvem, como eu falei, o servidor não está mais lá naquele local. Também temos parcerias com prefeituras, né? A exemplo aqui de uma prefeitura no maciço de Baturité, que nós treinamos um servidor municipal para interagir com o cidadão um pouco mais sobre o serviço da JUSEC. Então a gente tem as estruturas das salas do empreendedor, do SEBRAE, que todas essas pessoas estão no ecossistema, que eu digo, da junta comercial para favorecer e facilitar a vida do cidadão. Certo. O senhor é presidente da JUSEC, é contador. Esse é o perfil básico dos funcionários do corpo técnico da junta? Sim. Contadores, advogados, economistas fazem parte do quadro técnico da junta comercial. Né? Concursados, exatamente. A lei não nos permitiria colocar para analisar um processo pessoas que não os concursados, né? Nós até temos um quadro de terceirizados, mas que não atuam na atividade finalística da junta comercial. E os concursados, sim, são pessoas que têm esse mínimo de informação na área da economia, administração e contabilidade ou direito. Entendi. A gente está aqui indo para a reta final do programa, presidente. Eu queria que a gente focasse na sua gestão, que começou agora em 2024, são 4 anos de mandato, né? O senhor vem de uma gestão anterior exitosa, tem o seu plano de governo aí debaixo do braço, como se diz. Aí eu pergunto, o que é que tem na prancheta olhando aí para, no mínimo, os próximos 4 anos? Bom, eu citaria 3 pilares para a nossa gestão. O pilar da inovação, então continuar investindo em inovação. Nós estamos na era da inteligência artificial. Então nós temos grandes projetos sendo desenvolvidos já, de começar a treinar nossa própria inteligência artificial, que é um ponto que precisamos ter cuidado na utilização, porque a inteligência artificial pode também nos levar para alguma insegurança. Então, há muitas controvérsias. Né? Não posso utilizar uma inteligência artificial que não tenha sido treinada pelo meu olhar, vamos dizer assim, né? Porque se eu pego uma base pública da inteligência daquele sistema, você corre risco de ela ter aprendido algo que é errado. Então nós estamos começando a treinar a nossa inteligência para que ela comece a dar, por exemplo, ao analista da junta comercial, naqueles casos em que o cidadão não utiliza o contrato padrão e que eu citei que ele precisa passar pela leitura de um analista, então é colocar a inteligência artificial, por exemplo, para ler aquele documento. De forma passiva, né? E dar ao analista da junta comercial já insights. Olha, essa cláusula aqui, ela tende a ter um erro. E isso vai facilitar com que a gente tenha mais assertividade. Isso é um exemplo. Um dos pilares, né? Do nosso pilar, né? Eu digo na inovação, sendo que a inteligência artificial é uma delas. Nós temos a qualificação dos nossos servidores. A junta comercial evoluiu muito, nós falamos aqui sobre cultura interna e a gente precisa valorizar esses servidores, então cada vez mais investir em qualificação desse corpo técnico, isso é muito importante. E falei também lá na FIEC, no dia da nossa posse, para os nossos servidores essa nossa premissa. E também parcerias, né? A junta comercial hoje ela já não existe sozinha. Ela é
um grande hub de interação do cidadão com várias entidades. Então, quando eu cito a rede facilitadora, eu já tenho um parceiro ali no portal de compras que é a CEPLAG. A gente tem buscado instituições financeiras para, de repente, facilitar a integração de dados para que a instituição financeira faça um pré-cadastro da empresa recém-constituída e tenha uma avaliação inicial de crédito. De repente, é uma empresa que precisa obter crédito no mercado para poder, enfim, ampliar os seus negócios. Então, parcerias, né, com as entidades de classe, com a sociedade, com o sistema privado, o setor produtivo, com certeza, são pilares aí que a gente tem para a nossa gestão. E também trabalhar dentro desses 3 pilares na era dos dados, da inteligência artificial e dos dados. A Junta Comercial tem mais de 1 milhão, o estado do Ceará tem mais de 1 milhão de empresas mercantis ativas até o mês passado. De 2023, né, no governo Eumano de Freitas, até agora também o mês passado, nós tivemos mais de 151 mil empresas sendo constituídas aqui no estado. Então, é uma massa de dados muito importante que eu posso trabalhar qualitativamente para oferecer ao setor público insights para onde... Extrair estratégias, né? Exatamente. Como desenvolver políticas públicas de forma inteligente. Então, isso é o que a gente tem de visão e os nossos projetos estão indo nesse sentido aí para os próximos 4 anos. Quando o senhor fala em banco de empresas ativas, que passa de 1 milhão, segundo o senhor, a gente lembra das estatísticas nacionais, que segundo as juntas comerciais do Brasil, a Receita, o próprio SEBRAE, o índice de mortalidade é muito alto da empresa. O Brasil é um país de empreendedor, mas de empresas de curta duração. Como que essa base de dados, como que a experiência das juntas comerciais, presidente, tem encarado esse gargalo para que a junta comercial não só facilite a abertura de empresas, né, mas apoiar principalmente nos primeiros anos, né, os anos mais desafiadores? Com certeza. Nós até temos, em breve nós vamos lançar o Observatório JUSEC, que é uma evolução do nosso mapa de empresas que tem esse retrato. E um dos painéis, um dos gráficos lá é justamente o tempo de vida de empresas. Então, quanto tempo a empresa existiu, desde o seu nascedouro até o seu encerramento. E esse olhar para o pós-abertura é justamente um pouco desse projeto, né? Então, estimular que essa empresa cresça, estimular que ela persista. O secretário Salmito fala sempre em desenvolvimento sustentável. Então, não basta atrair negócio, não basta facilitar que a empresa se constitua, mas é também dar a essa empresa condições dela subsistir no mercado. Então, alimentar o ecossistema. Alimentar ali, né? o ecossistema, exatamente. E a parceria com a SDE é muito importante, porque a SDE tem lá seus projetos também, e nós temos dialogado ainda essa semana. Nós tivemos uma reunião com o secretário de Desenvolvimento de Comércio, Gestão e Inovação, e justamente para que a gente possa interligar esses projetos e facilitar que essas empresas não morram, não se encerrem tão prematuramente. Exato. E assim, ter o olhar não só para a certidão de batismo, que é a abertura do CNPJ, mas também do montante do acumulado de CNPJs que são baixados, né, como se fala. Sim, com certeza. Temos, nos últimos tempos, observado indicadores, claro que do mesmo jeito que empresas abrem, empresas fecham. É um ciclo, né? É um ciclo, exatamente. Mas nós temos observado sempre um balanço positivo. Então, a quantidade de empresas que abrem sempre é maior do que a quantidade de empresas que fecham. Então, esse saldo positivo é que a gente tem, sim, um motivo a comemorar. E aquelas que fecham, a gente ter também esse olhar de estimular que elas permaneçam abertas. Muito bem. Presidente Eduardo Gereissati, o nosso muitíssimo obrigado. Gostei demais do nosso papo. O senhor compartilhar com a gente a sua inteligência, a sua experiência, levando ao nosso público um pouco do que é a junta comercial, que está de portas abertas e também ao alcance de um clique, né? Para usar aqui uma linguagem mais moderna, mais inovadora. O nosso muito obrigado. Parabéns pela caminhada. Boa sorte. Apareça outras vezes, viu? Obrigado, estou aqui só aguardando o próximo convite, Erivaldo. Muito obrigado a você e ao Sistema Otimista.
Para finalizar, de verdade, por gentileza, as redes sociais, o endereço para quem não anotou. Perfeito. O Instagram da Jussec é Jussec Ceará, Jussec com J, J-U-C-E-C, Ceará. O meu pessoal, Eduardo J.A. e o site da Junta Comercial é www.jussec.ce.gov.br, além do canal do YouTube, pesquisa lá no Google e o nosso LinkedIn. A Jussec está nessas redes aí à disposição. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.